Trabalhar na aviação significa não ter horários fixos, passar bastante tempo fora e ainda ter que pilotar um avião de 70 toneladas com segurança. Conciliar tudo isso com a criação de filhos não é uma tarefa fácil, mas é possível. E nós somos a prova viva disso. Afivelem os cintos que vai começar mais um episódio do podcast Atitude Positiva. O podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos da aviação. E hoje, com o nosso episódio especial de Dia das Mães. Eu sou a Karen, professora na Escola Tenente Pouso e piloto de Boeing 737. E eu sou a Audrey, especialista em fatores humanos e comandante de A320. E nesse podcast especial Dia das Mães, a gente quer trazer aqui a vida real, né, Audrey? E não só relacionado às mães, mas também aos pais. Afinal de contas, a criação de filhos é um trabalho em conjunto e conciliar isso com a aviação não é nada fácil. Exatamente. A gente está aqui para falar muito do Dia das Mães, mas não dá para colocar de lado que as famílias funcionam em conjunto. Então, vamos trazer um pouquinho das dificuldades, do que acontece no nosso dia a dia da aviação como mães, né? Tanto nós duas como mães e das famílias aí que estão envolvidas em todo o processo. Exato, e como conciliar isso da melhor maneira possível, porque não é uma tarefa fácil, mas ela é totalmente possível. Claro que vai exigir da gente bastante, mas no momento que a gente olha aquele sorriso, tudo passa a fazer sentido, né? Com certeza. Bom, então começando aqui com uma das questões, né, que mais chega pra gente, principalmente quando o pessoal tá às vezes ingressando na companhia, ou até mesmo já tá ali e começou a consolidar uma família, né? Como que a aviação impacta nessa rotina familiar, nesse dia a dia? Como que foi pra ti, Audrey? Para mim, acho que não só para mim, né? Acredito que para todas as mães e pais aí, para todas as famílias, começa que uma coisa muito específica, uma vez que a gente descobre a gravidez, a gente precisa parar de voar aqui no Brasil. Então, mesmo que com um planejamento de ter um filho, eu brincava muito assim, vão cortar nossas asas, né? Eu não sei como que você se sentiu, mas mesmo sendo algo que você quer, você tá parando de voar. Então, tem um envolvimento nisso. Porém, é por uma questão muito boa, mas você precisa ter tudo muito organizado, muito pensado, para que isso seja de uma forma mais sutil possível. Para mim, foi um mix de sentimentos ali, né? Eu descobri que estava grávida depois que eu cheguei de um voo. Então, eu tava naquela assim, nossa, eu não vou mais voar, será que eu tô mesmo? Será que isso tá certo? Então, para mim, num primeiro momento, foi uma relação conflituosa entre o que estava realmente acontecendo. Ali, vou parar de voar para ter um filho, sabe? Sim. Como que foi para você? Sempre foi muito planejado, né? Pra mim, a minha carreira, ela sempre esteve assim, eu sempre quis me consolidar primeiro na carreira para depois pensar em ter filho. Então, isso sempre foi muito forte, assim, né? Então, eu entrei na companhia, voei um tempo ali, teve pandemia, tudo mais, né? Só que mulher é o seguinte, né? Bateu os 30 ali, o relógio biológico começa a disparar, né? Então vem aquela vontade, né? Eu já tava casada há um bom tempo, meu marido é um cara super gente boa, super participativo, né? Inclusive fez parte do meu processo seletivo, né? Para casamento, que fosse uma pessoa assim, porque eu acho que para dar certo na aviação, quando tu vai escolher alguém para ser o teu parceiro, tem que ser uma pessoa assim que esteja muito junto contigo, porque a gente vai estar fora. Então a gente precisa que essa pessoa esteja em casa, né? Claro que a gente tem colegas, né, que voam e que tem parceiros que voam, deve ser super complexo, né? Porque a criança exige muito, né? Então a tua rede de apoio ela tem que ser muito bem construída, seja com o pai, seja com uma avó, seja com um babá, 3 babá, 10 babá, né? Não importa a constituição aí que você vai organizar, né? Mas quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava em Cuiabá, no meio de uma chave. E foi bem assim, eu tava me sentindo meio mal, aí eu vou na farmácia, porque eu já tava começando a tentar, mas eu sempre fiquei naquela assim de, vamos começar a tentar sem pressa, né? Então vai demorar uns 6 meses, um ano. E aí no segundo mês eu comecei a me sentir mal e tal, não deve ser nada, fui lá, fiz os testes mais bagaceiros, aqueles de farmácia, né? E aí veio ali os 2 tracinhos, nossa, não acreditei, aí fiz de novo, não acreditei, eu disse, bom, mas vou acabar a escala do mês, né? Aí terminei ali a escala do mês, faltava pouquinho. E depois eu já tive férias, então fiz mais alguns exames para ter certeza, né? Mas com certeza, assim, é um mix de emoções, né? E por mais que seja planejado, eu acho que a gente nunca tá tão planejado, né? Para o momento da descoberta, né? Porque é isso, tu vai parar de voar, né? E no meu caso, eu ainda era copiloto, eu tinha voado relativamente pouco por causa da pandemia, né? Então, assim,
eu fiquei pensando, o que a empresa vai achar, né? Uhum. Daí eu ensaiei na frente do espelho várias vezes como que eu contaria pro meu chefe isso. Sabe que eu tenho essa memória, né? Sabe que você tá contando? E eu tô aqui lembrando, olha só como que é a cabeça de mãe, gente. Cabeça de mãe, a gente lembra de coisas na hora. Eu lembro quando você descobriu que você me ligou e você falou, como que eu conto isso pras pessoas? Como que você conta que você tá grávida? Eu falei, eu também não sei. Aí eu lembro que você perguntou, como que você contou pros seus pais? Eu falei, eu liguei e falei que tava grávida. Ah, mas é assim? Eu falei, tem outro jeito? E eu lembro que pro meu chefe foi mais difícil, porque eu ficava com essa coisa, assim, na cabeça de, nossa, o que as outras pessoas vão achar, né? Eu voei relativamente pouco, embora eu já tivesse, 3, 4 anos na companhia, foi um período onde se voava pouco por causa da pandemia, por causa de part-time, todas aquelas particularidades do período. E eu esperava que fosse mais pra frente. Foi mais cedo, então eu fiquei meio assim. Aí fiquei umas 2 semanas ensaiando como é que eu ia falar pro meu chefe. Aí eu liguei e foi completamente diferente. Ele me deu os parabéns, disse assim, Karen, eu achei que tu ia me contar uma notícia triste. Por que tu tá fazendo isso? Porque eu tava preocupada, né? E ele, nossa, não, isso faz parte, né? Quando a companhia te contrata, né? Ela contratou uma mulher com 30 e poucos anos. O que tu acha que vai acontecer daqui a um tempo? Essa pessoa está estável financeiramente, na sua carreira. É normal que tu queira ter um filho, Karen, pelo amor de Deus. Então ele foi super legal comigo. A ligação durou tipo uns 50 segundos, assim, né? Foi super rápido. E aí, aí eu relaxei um pouco, assim. Não tive muito essa sensação, assim, no começo, porque eu acho que eu tava muito apreensiva de perder as asas, porque eu tava muito apreensiva em o que queriam achar, né? Qual que ia ser a postura da companhia em relação a isso, né? Como é que eu ia ser vista, né? Será que isso ia manchar a minha reputação na companhia? Olha as ideias, né? Coisas que passam pela nossa cabeça, e olha que a gente sempre, eu falo por nós, assim, né? A gente é muito bem estabelecida na nossa vida pessoal e profissional. Então, eu tinha uma coisa pra mim, eu só queria ter filho depois que eu fosse comandante, se eu tivesse, porque por muitos anos da minha vida eu não queria, não sei se você lembra. Eu lembro. Mas quando eu fui querer muito depois, assim, então eu não queria ter filho por muito tempo. Depois dos 30? Depois dos 30. Bate o relógio biológico. É o relógio dos 30. Eu não tinha isso também, assim, eu não sabia se eu queria ser mãe. Eu nunca fui, sabe, aquelas menininhas que brincava de boneca, rosinha, né? Eu sempre fui meio pivete, assim, né? Então eu não sabia, assim, sabe? Mas aí bate os 30, é biológico, né? Então começa a te dar aquela coisa da família, né? Eu tenho uma filhada, então fui pro Canadá, visitei minha filhada, peguei ela no colo. Né? Desce aquela iluminação, assim. E é engraçado porque não tem nada a ver com o que a gente imagina, pelo menos pra mim. Eu não li livros, eu não fiquei buscando entender muita coisa, porque eu sei como eu sou, e daí acaba tudo diferente, a gente cria uma frustração maior. Então, eu fui levando um dia após o outro, né? E eu passei muito mal durante minha gravidez, né? Foi eu passei muito mal, então eu falava, eu não quero ler nada, eu não quero saber de nada. Eu estudei horrores. Estudei horrores, vários livrinhos, porque assim, na verdade isso é uma constante pra mim, assim, toda vez que eu fico nervosa com determinada coisa, a minha forma de controlar a ansiedade e o nervosismo é estudando. Então agora eu tava estudando coisas de maternidade, né? Então passei ali, 9 meses para 8 meses e pouco, praticamente em casa, né? A gente não tem acesso a nada da companhia, né? De e-mails, de notificações e tal. Então, às vezes eu pegava com algum colega, alguma atualização para não ficar tão fora do loop, né? Não voltar um ano depois de ser outra empresa, né? Então, tinha bastante essa preocupação. A gente aproveitou bastante aqui para desenvolver várias coisas, né? Na Escola Trem de Pouso, vários cursos aí, várias novidades relacionadas à formação de piloto como um todo, né? Porque eu não consigo ficar parada, né? Então a licença maternidade foi um período de desenvolvimento também do digital. A gente não consegue ficar muito tempo parado, né? Mas eu não tive assim muito essa sensação de perder as asas, mas a hora que eu voltei a voar foi muito bom, assim. E até a gente já comentou aqui, né? Que eu tinha receio de voltar a voar e foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Eu vou dizer que eu sempre achei a maternidade muito romantizada. E quando a gente não tem experiência de causa, você não tem muita informação para oferecer, né? E desde que eu estava grávida, eu sempre falei muito abertamente sobre como eu me sentia com relação à gravidez. Eu não amei estar grávida, eu achei difícil, assim, achei um processo complicado, e minha gravidez foi boa do ponto de vista de saúde, mas não era assim, eu não me sentia mãe desde o começo. Então, eu conversava às vezes com as pessoas e eu via as pessoas me olhando assim, mas como
como assim você não tá se sentindo mãe ainda? Eu falei, gente, comigo esse negócio de nasce um filho, nasce uma mãe não aconteceu. A mãe é que tá nascendo todo dia. Tá nascendo né? Aí a junto. pessoa fala assim, mas como você sabe se é uma coisa ou se é outra? Mas eu não sei se é uma coisa ou se é outra. Eu vou testando e vejo o que funciona. Eu vejo o que vai ser melhor. Mas a prioridade da nossa vida se torna os filhos, né? Uma vez que a gente descobre que a gente tá grávida, que você sabe que você vai cuidar daquela coisinha que você ainda não vê, aquilo se torna algo muito grande na nossa vida. Eu não acho que abrir mão é o termo correto, porque não é que a gente está abrindo mão do trabalho para fazer isso, mas de certa forma é uma escolha que a gente faz, né? A gente escolhe se dedicar daquilo, a gente para de trabalhar por um tempo, a gente se afasta de uma parte profissional para isso, e para gente que sempre teve o sonho da carreira, o sonho de voar, é uma escolha, e é uma escolha que não é tão fácil assim, pelo menos para mim não foi. O sonho de voar, ele fica pausado, né? Então, pausa-se ali por um período, né? Como a Audrey falou, a gente tem que sair do voo, né? Porque existem muitas pesquisas, né, relacionadas ao mau desenvolvimento do feto devido à pressurização, principalmente, né? Então, o tripulante, de uma forma geral, seja comissário, seja piloto, engravidou, tem que sair do voo. Então, tu fica toda a gestação fora do voo, mais os 6 meses. Então, tu fica praticamente 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, praticamente, fora de voo, né? Então, assim, no começo, tá legal, né? Pô, vou curtir, vou dar uma pausa. Só começa a passar o 3º mês. Eu, com 6 meses, botei o uniforme pra ver se eu ainda entrava. Jura? Ai, meu Deus Não tinha barriga ainda. Eu podia estar voando, né? Até 6 meses eu tava dentro do uniforme. Mas tem empresas, eu não sei dizer quais, que tem umas regras fora do país. No país eu sei que não, no Brasil não. Que você pode voar até um determinado tempo de gravidez. Existem, né, estudos que falam que pode, outros... Não tem nada falando que sim nem que não. Eu sei que tem empresas que permitem. No Brasil ainda não, e eu cheguei a ver fotos de pessoas de fora, assim, grávida voando, e eu me falei, nossa, olha que coisa legal. Interessante. Eu acho que eu teria conseguido voar, porque, ao contrário, a minha gravidez foi muito tranquila, né, muito, muito, muito tranquila, eu me sentia muito melhor, né, os hormônios da felicidade, coisa e tal, em termos de saúde, de alimentação, acho que foi meu período mais saudável, porque daí a gente se preocupa muito, né, então acaba criando hábitos ali mais saudáveis, mas voltando ao nosso ponto aqui, eu acho que o que mais impacta, né, depois de tu ter o filho ali, é a rotina, né, porque criança tem rotina fixa. Então, tem horário para acordar, tem horário para dormir, tem horário para comer, tem horário para tomar banho, né, e a criança, ela se acostuma muito com essa rotina. E a nossa rotina é a seguinte, é a escala que manda. É a escala que define, totalmente regular. Então, às vezes, tu vai sair de madrugada, tu vai voltar de dia, tu vai voltar de noite, tu vai passar final de semana fora, né, então, assim, na minha opinião, o que mais impacta é isso, né? A forma que eu tento fazer uma gestão melhor disso é a organização master. Então, quem me conhece sabe que o meu chefe é a minha agenda, né? Então, eu tenho ali os voos, eu tenho ali os compromissos, eu tenho, enfim, tudo, assim, por horário, milimetricamente. Lembra aquele dia que a gente marcou uma reunião e aí a gente mudou o horário da reunião e tu tentou falar comigo antes pra antecipar e, tipo, cara, ainda não existe antes. Marcou 11h15, é 11h15, não é 11h14, né? Porque a agenda, ela é muito milimétrica. Claro, chega às vezes, tu olha pra isso, tu pensa assim, meu Deus do céu, né? Como é que isso vai dar certo? Só que dá certo porque justamente é muito bem organizado. Então, e assim, fechar blocos de tempo, né? Então, quando eu tô em casa, eu tenho babá, né? Eu tenho 2 babás, tenho meu marido, tenho a minha mãe. Então, assim, eu não posso nem pensar em reclamar em termos de rede de suporte. Mas eu procuro sempre 5 horas, acabou. Se eu tô em casa, 5 horas, pode cair, pode assim, o Papa me ligar, 5 horas, acabou. Né? Às vezes eu chego até a botar no modo avião. Porque daí eu sei que eu vou estar de forma integral com ele. E eu acho que tem as fases, né? Então, a primeira fase da gravidez, que a gente tem tempo, porque a gente tá acostumada com uma rotina de voar e de fazer as coisas, então você tem um tempo. Um tempo que a gente não tem na naturalidade. Pra fazer umas coisinhas a mais. Pra fazer umas coisinhas a mais ali, um curso, uma pós-graduação. Eu me coloquei numa pós-graduação logo que ela nasceu, na licença maternidade. E eu falei, olha, eu tô com tempo aqui. O horário que ela tá dormindo, eu consigo fazer. Não foi tão simples como o meu planejamento, como eu imaginava. Tá? E acho que diferente da Karen, né? Eu sou separada do pai da Olivia, então tem eu tenho uma estrutura bem diferente da sua. Então, quem me ajuda muito com a minha filha é a minha mãe. Então... acho que a primeira fase da gravidez, em que a gente tem tempo para colocar mais umas coisinhas, a licença maternidade, que é um tempo que a gente tá em casa tentando organizar a rotina da criança, né? Porque é um neném novo, acorda de madrugada, a gente fica
ainda entendendo o que tá acontecendo com aquela criança, que horas que chora, que é fome, que não é. O tipo de choro. O tipo sem de é uma choro. coisa, sem um é outra coisa. Ah, não, isso aí me enlouqueceu. Eu não, sabia? eu vou te dizer o tipo de choro, porque assim, chorava. Eu achava que era uma coisa. Se não era, eu tentava outra. Se não era, eu tentava outra. Se não era, eu tentava outra. Se não era, e saía andando com ela pelo corredor até dormir. Era mais ou menos assim. Mas assim, e a outra fase que acredito que é um processo um pouco mais. Não chega a ser difícil, mas assim, que a gente precisa muito da organização, é o retorno ao trabalho. Sim. Porque você precisa deixar aquela mãe que 24 horas por dia, mãe, praticamente, mesmo fazendo outras coisas, você tá dentro de casa, aquela criança chora, você larga seu computador e você vai atender aquela criança, você tá de licença, para você passar a ser a mãe que voltou a trabalhar. Então, existe uma organização disso, né? Você vai deixar aquela criança com quem? Enquanto você tá trabalhando. Quando ficar doente, quem que vai me ajudar quando ficar doente? Então, eu divido isso nessas inicialmente 3 fases, né? A gravidez, a licença maternidade e o retorno ao trabalho. Eu acho que a gente entra em uma 4ª fase, que é o estabelecimento do retorno ao trabalho, quando você está agora. Estou confortável no meu trabalho e sei já qual é a rotina da minha criança enquanto eu não estou lá com ela. Sim. Né? Então, para mim, esse retorno ao trabalho ele não foi fácil. Eu senti bastante a distância dela, então eu passava aquelas horas no trabalho, voltava para casa desesperada para pegar a criança no colo, até que chega uma hora que você fala, não, é normal, essa criança tá bem, Sim, tá tudo ela bem. Fica bem, e fica tudo bem mesmo, mas é um processo nosso disso também, Sim. né? No meu caso, né, a Audrey, ela tem uma função administrativa, né, então acaba trabalhando em horário comercial e voltando todas as noites para casa, né. Eu experienciei a primeira escala, na verdade foi bem na época da enchente, né, lá de Porto Alegre, né, do dilúvio. Foi. Quando eu voltei a trabalhar e a gente acabou sendo deslocado para Floripa, né, eu fui para Floripa para fazer a minha instrução de retorno, porque eu não queria ficar enrolada ali e tal. E aí levei todo mundo, né. Levei o marido, levei o bebê, levei a babá que tava grávida também. Foi, a rede de apoio. Todo mundo na caminhonete, zap pra Floripa. A rede de apoio acompanha a mãe. Isso. Né? E assim, meu marido é super parceiro, então quando eu cogitei a possibilidade de Floripa, ele, não, vamos, a gente organiza, dá um jeito, né? Então isso é uma coisa muito positiva, né? Pra quem tem essa rotina louca, tem uma pessoa que diz, vamos, né? Já resolve metade dos teus problemas, Com né? certeza. Porque senão tu já fica naquela, mas será que eu vou conseguir? Mas será que meu marido vai? Mas será que vai topar? Será que não vai mudar muito? Claro, tem pessoas que não têm essa possibilidade, né? Então meu marido tem uma flexibilidade de trabalho muito maior, né? Então ele poderia me acompanhar, né? A babá também foi junto, né? A babá grávida, a gente brinca, né? E era uma confusão, assim, aquela casa, mas era uma confusão boa, né? Positiva. E ali eu fazia aquela escala de no máximo 3 dias fora. Então, os primeiros pernoites, eles foram, assim, meio estranhos, né? Como que você se sentiu na primeira noite longe dele? Eu fiquei com o cheirinho dele, né? A fraldinha, dormia com a fraldinha dele e ficava olhando a câmera toda hora. Imagina, toda hora. Porque tu acorda nos horários que ele acorda. Eu tive essa experiência quando eu voltei a voar, né? Depois eu voltei pro administrativo e depois eu voltei pra instrução, para que eu troquei de avião no meu retorno. Então, nesse retorno, eu lembro, a minha primeira noite fora foi assim, foi um mix de nossa senhora, como que eu me comporto sem a criança, com meu Deus, eu vou dormir. E meu Deus, tem tempo sobrando. É isso, a gente conversou pernoite, lembra o pernoite de 12 horas? O que uma mãe faz num pernoite de 12 horas é muita coisa. Porque assim, a gente brinca, né, que o pernoite de 12 horas é o pernoite que todo mundo reclama. Pô, são só 12 horas. Só que pra mãe, ter 12 horas num quarto de hotel sozinha... Eu lembro que você me ligou e falou assim, eu tenho 12 horas só pra mim? Eu tenho 12 horas pra escolher o que eu posso fazer. Eu fiquei assim, nossa, que legal isso. E às vezes, sabe que eu claro, eu sei que eu criei uma rede de suporte muito boa, né, investi muito planejamento nisso e deu certo, né, graças a Deus, poderia ter investido e não ter dado certo, né, as circunstâncias da vida às vezes mudam, né, mas deu certo e às vezes eu me senti até culpada de não me sentir culpada. Tipo assim, eu tava no pernoite de boa, tomando meu banho de 2 horas, tranquilaça. Eu falei, cara, será que eu não tinha que estar um pouquinho mais culpada? Né? Lembra que eu te falei, cara, eu tô culpada de não estar culpada, porque às vezes a gente sai e aí tem uma mãe comissária, uma mãe, né, que tá ali, que tá sofrendo, e tu fica, cara, mas eu não tô sofrendo. Mas depois eu entendi que eu não tava sofrendo porque eu sabia que o meu filho tava bem, né, bem estruturado, com a rotina, com as babás, com o pai, né, ele é muito conectado ao pai, graças a Deus. Então, assim, eu consegui entender que eu estar fora não significava ele estar mal. Né? Eu acredito que a culpa
também nunca me senti culpada. E no início eu achava estranho, eu falava, cadê aquela culpa que todo mundo fala? Será que eu deveria estar me sentindo culpada? Só que não, a gente não acha que a gente deve se sentir culpada. É uma frase que que a gente conversou, né, cara? Eu falei, vamos normalizar o caos. O caos, ele não precisa ser negativo. Às vezes, no nosso dia a dia, com uma criança, ele se torna um pouco caótico, né? Se às vezes a criança está doente, a casa está um pouco bagunçada, mas quando as pessoas que estão junto com você, elas estão bem, emocionalmente bem, e estão com você, isso faz com que o caos não seja um caos nas pessoas, né? É um caos normal ali de uma criança dentro de uma casa, sim, mas as pessoas não podem estar em caos. Então essa culpa, para mim, ela também não esteve presente, e eu custei um pouquinho a entender, assim, falei, nossa, mas eu não me sinto culpada. E no final, eu percebi que, assim, a minha filha tá muito bem. Ela ficava com a minha mãe e com uma babá também, até hoje, né? Quando eu tô trabalhando, ela fica com a minha mãe, com uma babá. E ela fica muito bem. Eu chego em casa, ela tá feliz. Sim. Eu chego em casa, ela me abraça, né? E você fala, nossa, todo dia eu durmo em casa todos os dias. Então ela, mamãe, você chegou, como foi? E agora que ela já tá com 3 anos, acabou de fazer 3 anos, a gente conversa, né? Parece que tem essa conversa. Então, a culpa, ela não esteve presente, e eu falo muito para as mães que eu converso, gente, tentem não se sentirem culpadas, porque só prejudica a gente mesmo, e até a criança que enxerga aquilo, porque a gente feliz, a gente fazendo o que a gente gosta, traz isso para as crianças, sim, também. E uma coisa, assim, interessante, né, claro que a gente tá falando com viés muito mais da mãe aqui, mas isso é muito presente pros pais também, né, pros pais que são paizão, que tem que sair de casa, também é uma tortura, né, eu vejo muitos pais, eu mostro a foto do meu filho, aí o comandante mostra a foto do filho dele, aí a comissária já mostra a foto do filho dele. Então, assim, é uma coisa que, claro, a gente tá trazendo o ponto de vista aqui materno, né, que biologicamente, normalmente é mais acentuado, né, mas isso existe, seja homem, seja mulher, né, essa preocupação. Então, como conciliar nessa rotina maluca da aviação com a rotina maluca de ter uma criança, né, eu acho que o grande ponto é gestão, né, gestão do tempo, gestão de uma boa rede de suporte, e de que entender que não é porque tu não está em casa que teu filho não está bem, né, muito pelo contrário, ele está rodeado de pessoas que tu confia, de pessoas que tu ama, né, e particularmente, né, eu tenho uma história assim que é até um pouco difícil de eu contar, mas vou contar, que é o Ragnar, muitas vezes, quando eu chego em casa, agora já não tá mais tão acentuado, mas as primeiras vezes que eu chegava em casa, como ele passava muito tempo com o pai dele é super brincalhão, tá sempre correndo, e bota em cima do trator, e bota em cima da bicicleta, então sempre aventuras, né, ontem ele tava lavando os carros com lava-jato, né, então assim, aventuras muito diferentes, coisa mais querida. E assim, claro, né, eu fico mais tempo fora de casa e minhas brincadeiras não são tão radicais assim, né, tipo, eu leio livrinhos, né? É difícil de competir. Eu leio livrinhos. O pai tá... O pai é a milhão, e ela lendo livro. Agora eu tô mudando um pouco a minha estratégia. Mas, enfim, muitas vezes eu chegava em casa e o Ragnar não queria ficar comigo. Eu ia pegar ele se grudava no pai dele. E isso, por algumas vezes, assim, me machucou, né? Eu pensava assim, nossa, eu tô ficando tanto tempo fora que meu filho não quer mais ficar comigo, né? E eu cheguei a pensar assim, será que eu dou uma pausa? Será que eu peço uma licença? Será que eu tenho que fazer? Porque tu imagina tu chegar em casa e o teu filho não querer ficar contigo. Para mim tem aquela questão, né, que como eu tenho uma função administrativa, então eu durmo todos os dias em casa. Mas é legal que a gente tem histórias muito, muito próximas num ponto de vista de maternidade e aviação, porque a gente passou pela mesma coisa, e muito distintas por uma estrutura familiar e de trabalho também. Então, eu com a função administrativa, eu dormia todos os dias em casa. Tive alguns dias que eu dormi fora só na minha instrução de voo, depois que foi questão de 20 dias, depois não mais. E quando eu troquei de equipamento, né, depois da volta de licença maternidade, eu me separei do pai da Olivia, então não né, passava muito mais tempo sozinha com ela, e me casei novamente. Então, hoje, a estrutura da Olivia é uma estrutura familiar com o padrasto dela, né, que é meu marido. Então, a gente constrói uma nova visão de família também. Mas é muito interessante, porque diferente desse seu sentimento de, meu Deus, meu filho não quer vir comigo foi ao contrário. Sim, ela sempre foi, né? Ela sempre foi e ainda é muito grudada comigo. Então, quando eu vou sair de manhã para trabalhar, hoje melhorou já, mas eu converso muito, eu passo horas conversando com ela. Sim, eu vi aquele dia que eu tava lá na tua casa, ela agarrada na Audrey, e a Audrey tentando se pentear e tentando se arrumar, e a Olivia grudada parecia uma macaquinha, assim. Eu me arrumei muitas vezes eu me arrumei com ela no colo, e ela que aí agora ela começa a querer se maquiar junto, né? A Olivia, ela quer pentear o cabelo.
Esses dias eu tava passando secador no meu cabelo lá, eu também quero. Aí peguei o cabelinho dela, fui secando. Então, eu comecei a envolver ela no processo de eu ir trabalhar. E Sim. eu tenho uma brincadeirinha, assim, com ela que eu faço. Olha, e eu faço isso desde que ela era neném que eu voltei a trabalhar. A mamãe vai, mas a mamãe volta. Uhum. A mamãe vai, mas a mamãe, aí ela volta. Que amor. Então, a gente criou, é um pequeno jargãozinho. Uhum. Então, e eu falei pra ela, eu falei assim, a mamãe vai trabalhar, a mamãe ama o trabalho, porque eu acho importante essa relação. Muito. Tipo, ai, olha, a mamãe tem que... Não, eu gosto do que eu faço. Uhum. E eu lembro do momento em que trabalhando, eu me senti a Audrey, não somente a Audrey mãe. E isso pra mim foi um grande divisor de águas, Sim. assim. Tu sai daquela rotina de coquinho e camisetão e acabada em casa para a profissional de blazer. Novamente. Exato. E eu lembro, assim, quando eu falei, nossa, eu tô voltando a ser a Audrey que não é só mãe, porque a gente fica aqueles meses de licença, né, amamentando, com a criança no colo, fazendo dormir, acordando inúmeras vezes na madrugada, para aquela pessoa que você vai ter uma outra atividade profissional, que é aquela que você já tinha antes da criança. Então, assim, a gente volta a ser a mesma pessoa? Não. Mas graças, né, a Deus, a gente, pelo menos, acho que no nosso caso, e eu posso falar muito por mim, eu sou uma pessoa muito melhor depois que a Olivia chegou, em todos os sentidos da minha vida. Mas ela sempre foi muito apegada comigo. Então, esse jargãozinho do a mamãe vai, a mamãe volta, quando eu chego em casa, ela, a mamãe volta, né? A mamãe volta, a mamãe voltou. E aí abre aquele sorriso, te abraça. E aí a gente tem a nossa hora, né? Que é do final do dia pra noite, até ela dormir. E amanhã que ela acorda, que é sagrada, né? Essa relação do trabalho, né, da criança com o trabalho é muito importante, né? Da criança entender que a mãe sai para trabalhar em algo que ela gosta, né? O Ragnar, a gente tem tudo de avião em casa, né? Então, o quarto dele é o ursinho do aviador, ele tem muito brinquedo de avião, e a gente sempre tem muito livrinho também, então eu procuro contar muita historinha para ele. Ele é um nenê, ele tem 1 ano e 6 meses, mas a gente nunca sabe qual é o ponto que a criança começa de fato a entender. Né? E cada criança tem o seu desenvolvimento, e particularmente o Ragnar, ele é muito à frente, assim, chega a ser impressionante as associações que ele faz, né? Esses tempos eu tava voando e a minha mãe perguntou pra ele, onde tá a mamãe? E ele apontou pro céu e fez... Tipo, ele tem 1 ano e meio, sabe? Então, acho que tudo isso vem dessas conversas, das brincadeiras. Eu aponto pro aviãozinho, aonde que a mamãe tá, que a mamãe adora tá lá, né? Agora eu vou pegar esse jargão aí. Pega o jargão, a mamãe vai, mas a mamãe volta. Olha, pra Olivia, eu senti como isso foi legal pra ela, assim, sabe? É uma brincadeira e a gente acaba tendo, assim... normalizando, né, o processo de sair de casa. Né? E a segurança que ela tem que eu vou voltar. E eu falo, mamãe vai voltar sempre pra você. Eu tenho umas coisinhas, assim, que eu falo, eu te amo, filha, se você chorar, eu te amo se você estiver triste, eu amo quando você tá de todos os jeitos. Eu sempre vou voltar. Então, aí quando ela começou a entender um pouco mais, né, dos 2 anos e pouquinho pra agora, pra 3, que ela começou a entender a minha saída e o meu retorno. Então eu falo, a mamãe vai e a mamãe volta. Daí ela já acorda assim, mamãe, hoje você vai trabalhar? Eu falo, eu vou trabalhar. Ela, mais volta. Eu falei, eu volto. E aí à noite eu volto e a gente gera essa confiança, porque você fala o que você faz e a criança, gente, eles são muito espertos, eles são esponjas. E não só, eles não vão aprender só pelo que você fala. O ser humano, no geral, né? A gente aqui falando ambiente complexo, maternidade, fator humano, aviação, as pessoas, no geral, não somente aprendem e entendem pelo que elas escutam, mas pelo que elas observam. Muito mais, na verdade. Eu falo, faz sentido você falar para a criança, não faça uma coisa que tá todo mundo na casa fazendo? Faz sentido, a criança não vai entender o que você tá falando. Então, assim, se eu falar para ela que eu vou fazer uma coisa e eu não fizer, em algum momento aquilo não vai fazer sentido para ela e é como se fosse, na minha opinião, uma quebra de confiança. Então, tudo que eu falo para ela, eu vou trabalhar porque eu amo o meu trabalho. Eu faço com muito amor o que eu faço. E eu vejo que ela entende hoje, assim, não, lógico, na proporção de uma criança de 3 anos, né? Sim. E esse da mamãe vai, da mamãe volta, eu me emociono em pensar nisso, porque eu vi ela desde nenezinha eu falando isso, nenezinha assim, né? 6 meses pra frente que a gente volta a trabalhar, até hoje com 3 anos, o quanto ela evoluiu e entende o efeito dessa frase. Sim. E aquele comportamento do Ragnar, né, de tipo, eu chegar e ele não querer ficar comigo, aquilo ali me fez abrir os olhos, né, e eu pensei, tudo bem, eu não posso parar de trabalhar, primeiro porque eu não quero, né, e segundo porque não faz sentido nenhum, né, é só uma reação materna, né, instintiva, mas o que eu posso fazer? Então eu comecei a fechar esses blocos de tempo, né, então a partir das 5 horas até o horário que ele dorme, se eu tô em casa, sou eu que fico com ele.
Então eu vou pra pracinha, eu brinco, sabe? Aí jogo em cima das coisas, que nem o pai dele, né? Comecei a ir pra essas coisas mais radicais que ele gosta, né? Começou a ganhar na aventura, Comecei a né? ganhar na aventura, né? E sempre fechando esse bloco. Ah, mas tem que fazer uma reunião. Cara, depois das 5, não conte comigo. Né? Então, assim, tu colocar o teu filho na agenda também. E aí, o que aconteceu agora? Né? Faz mais ou menos umas 2 semanas, eu cheguei em casa, ele não tava na pracinha, eu entrei, troquei de roupa, tirei o uniforme e tal. E aí eu vi que ele tava chegando, e aí eu abri a porta, e ele meio que ficou me olhando assim, sabe? Ah, mas tu não tava aí, né? Como quem pensa, como é que tu saiu aí de dentro? E aí eu me abaixei e abri os braços e ele veio correndo, guria. Ele veio correndo, eu disse, meu Deus, consegui, sabe? Consegui! Aí eu abracei. Não, mãe falando de filho, a gente tem essa questão, né? Aí eu abracei ele, até a babá tava chorando. Porque a babá viu essa coisa, entendeu? De às vezes eu chegar e ele não queria ficar comigo, às vezes ele quer ficar com o pai dele, às vezes ele quer ficar com a babá. Quando a babá vai embora, ele chora. Então ele é muito apegado às pessoas que ficam com ele diariamente, né? E eu ainda não tinha conseguido criar esse vínculo, né? E agora até a gente tem que cuidar a hora que eu saio, a hora que eu boto o uniforme, porque ele começa a chorar. Porque ele já entende que eu tô saindo. Por mais que a gente converse, né? A criança, ela não é racional, né? A razão dela, milhões de questões cerebrais ainda estão sendo desenvolvidas. Se formando, né? Então toda essa parte da razão, por que a criança tem a birra, né? Ali aos 2 anos? Porque o sistema relacionado à razão do cérebro dela ainda não tá totalmente formado. Eles não têm controle inibitório. Até os 4 anos. Mas eles não têm controle inibitório. Eles não sabem lidar com as emoções que estão sentindo. A gente não tem vontade de sentar e chorar às vezes também, né? Fazer birra no mercado. Muitos. Então, só que nós somos adultos, né? Devemos ser adultos. Ou deveríamos ser. E assim, não, eu não posso me jogar no corredor no mercado porque o preço subiu. Eu preciso aceitar, entender e gerenciar essa crise. A criança ainda não tem esse controle. Então, a birra, ela vem em forma de expressar a emoção que ela ainda não sabe controlar. Eu vou te dizer mais. Em termos de neurociência, a poda sináptica, sabe com que idade ela ocorre? 8 anos. Ou seja, absolutamente tudo que você falar para a sua criança até 8 anos, ela vai entender que é verdade. Ela não consegue entender o que é uma analogia, por exemplo. Então, se tu disser assim, deixa de ser burro, né? A criança vai entender. Eu sou burro. Então, absolutamente tudo que tu coloca na cabeça da criança até os 8 anos, ela não tem poda sináptica. Ou seja, ela faz conexão, ela faz sinapse, ela faz todas as relações ali neurais como se aquilo fosse uma verdade. Então, tu vê como é importante um ambiente rico positivamente de estímulos. Até o cuidado com o não, né? Sim, porque muito. Eles não entendem o não. Então, você entende. fica falando um monte de não sem dar explicação. Então, você fala, mas eu tenho ou não tenho que fazer? Então, eu falo em casa, vamos tomar muito cuidado com os nãos. Se ela não pode falar uma coisa, você olha, isso não pode ser feito. Por quê? Porque te queima, te machuca. Vamos fazer? Vamos fazer até um dia que talvez não faça mais. Mas a explicação, sabe, adulto, tem que fazer sentido para a criança, tem que fazer sentido. E a gente não pode jogar um monte de informação, porque eles ainda estão aprendendo a processar a informação. Então, é um cuidado que a gente toma. Mas assim, né? Acho que voltando aqui, eu acho que perrengue. E os perrengues, Karen? Nossa. Tem algum? Nossa. A gente fala de perrengue, né? Tem vários, acho que todo dia. E são tantos que a gente vai esquecendo, né? Ao longo do tempo. Mas tem uma coisa, acho que é muito específica da aviação. Como eu tenho essa questão do administrativo e também da função de voo, eu costumo voar de manhã. Geralmente, sempre que eu posso, eu pego voos pela manhã. E tiveram várias semanas, assim, a Olivia dormindo super bem a noite toda. Todos os dias, dorme de noite, horário ali 9 e pouco da noite, acorda às 6:30 da manhã. Lindo, vou despertar na madrugada, minha mãe vai lá, fica com ela ainda dormindo, e eu vou trabalhar, eu vou voar, excelente. Eu saio, ela ainda tá dormindo, minha mãe fica com ela, eu chego em casa 1h da tarde, ela tá linda, eu chego pra dar almoço pra ela e passar o dia com ela. Naquela noite ela começou, isso aconteceu várias vezes, ela começa a ficar gripada. Então, o horário da meia-noite, 11 da noite que era pra eu estar dormindo, a criança tá a milhão. E aí, né? E esse gerenciamento? Era pra você dormir uma noite inteira? Sim. Às vezes você não consegue dormir a noite inteira. E assim, o planejamento com criança, ele funciona bem. Só que as situações com a criança também acontecem com uma frequência muito alta. Eles ficam doentes. E a gente vai ter que se apresentar no outro dia. Bom que as empresas, elas têm vários programas, várias coisas que elas fazem para ajudar quando tem algum problema, se for médico, né, dispensas médicas, enfim. Mas tem os detalhezinhos do dia a dia que não estão no planejamento e que a gente tem que lidar. Liga da escola, né? Tem que buscar na escola.
A Olivia fica em casa ainda, mas assim, a gente precisa colocar isso na balança. E na aviação, né? Eu já voei antes de eu ter filhos, com pessoas que tinham filho. Nossa, minha filha Mas tu tá não entende. um pouco doente, eu vim voar. Antes de ter Nossa. filho, tu não entende. Tu só diz assim, tá. Depois que tu tem filho, tu passa a entender essa complexidade. E falando em sistema complexo, eu acho que nada é mais complexo do que ter filhos e conciliar com a aviação. Mas, novamente, é possível, né? E falando em perrengue, eu lembro uma vez que eu voei, assim, o dia inteiro. Eu tava naquela escala mãe, eu fiquei dezembro na escala mãe para experimentar. Não recomendo, tá? Por quê? Porque a escala mãe, ela é sempre bate e volta. Então, tu trabalha normalmente, na minha escala tava saindo, assim, de segunda a sexta, né? Das 8 da manhã, chegando em casa às 8, 9 da noite, dependendo ali, ainda de trânsito, coisa e tal. Então, eu pegava pico no trânsito para chegar no aeroporto, aí eu voava o dia inteiro e ainda pegava trânsito depois para voltar para casa. E aí, teve um desses dias que eu cheguei em casa e daí eu, agora eu vou descansar, né? Só vou lá ver o bebê, como é que ele tá, e toquei nele. Muita Acordou. febre. Não, muita febre. Aí tu pensa assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Isso já era, tipo, na quinta-feira, então eu já tinha feito vários bate-voltas de 4 etapas, saindo de manhã, voltando de noite. Tava no penúltimo, encostei no Ragnar. Nossa, febre. E aí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Vou dormir porque eu tô cansada. Não. Acabou, né? Não existe. Acabou. Vai dar banho, vai procurar remédio, acorda o marido. O que nós vamos fazer? Liga pro pediatra. Né? Mãe de primeira viagem também, qualquer febre, liga pro pediatra, né? Agora eu já não ligo mais. Agora depois chega uma hora que a gente aprende a lidar com as coisas mais básicas. E aí no outro dia tem de novo, né? Nessa escala, por isso que eu digo assim, não recomendo a escala mãe, porque, claro, tem gente que prefere voltar pra casa. Eu já sou de voltar pra casa. Nossa, né? 4 etapas todos os dias, e tudo etapa curta, assim, tipo, Porto Alegre, Congonhas, Navegantes, Congonhas, Porto Alegre. Nossa, chegava mal, assim, e isso de segunda a sexta. Aí tinha folga sábado e domingo, só que sábado e domingo eu não tenho babá. Então não é folga, minha querida. Eu falo, nossa, mas você tá... E o que você vai fazer nas férias? Eu falei, gente, nas férias eu vou tentar dormir. Mas não depende muito de mim, depende da minha criança, né? Vamos dizer assim, o que você vai fazer? Eu falei, não vou fazer nada, eu quero ficar em casa. Eu quero acordar de manhã, levar ela no parquinho pra ela brincar bastante. E a hora que ela dormir à tarde, eu deitar com ela e dormir também. É isso que eu quero fazer nas férias, sabe? As férias mudaram, né? Acho que tudo isso a gente traz pra falar assim, a perfeição, ela não existe, né? Nem nas atitudes que a gente toma e nem no que acontece no nosso dia a dia. O que acontece, acho que para nós, mães, pais, pessoas que estão na aviação, que têm filhos ou que têm crianças que, né, fazem parte do ambiente, é gerenciar da melhor maneira possível. E para as minhas amigas que sempre conversaram comigo sobre maternidade, eu falo, você sempre vai saber o que é melhor para o seu filho. A gente sempre sabe o que é melhor para o nosso filho. E assim, o melhor não significa que é o mais acertado. A gente não tem a questão da culpa, mas a gente não sabe exatamente, né, até onde vai o erro e o acerto. O negócio é fazer o que a gente sabe que é melhor para os Continua sendo processo decisório, né? Só Continua vai descobrir se foi a melhor escolha depois. É aquele negócio, né? Quando que a gente descobre o erro? Só depois. A gente vai errar, o ser humano erra, mas a gente erra buscando sempre o melhor, né? Corrigindo os nossos erros, dos nossos filhos. Então, assim, eu acredito que hoje, muito que a gente tá aqui para falar é para normalizar o caos mesmo. O caos no bom sentido, né? O caos da casa, porque o que ajuda muito é ter essa estrutura boa, né? Pessoas ali emocionalmente fortes, vamos dizer assim, cuidando de uma criança para que ela entenda que o caos, ele não é o caos nas pessoas, mas ele é uma baguncinha ali do dia a dia. Faz parte do ambiente, né, de ter uma criança. E assim, criança enche a casa, né? Então, se tu chegar em casa e não tiver uns brinquedos espalhados, pra mim já não é mais normal. Né? Eu preciso chegar em casa e ver uma bicicleta rolando, uma bola, né? Isso faz parte, né, de enfim, ter uma família, né? Faz parte. E assim, a gente tá focando bastante nessa questão da aviação, justamente porque, normalmente, uma profissão normal, tu vai trabalhar ali das 8 às 6 da tarde e vai voltar para casa. Mas na aviação a gente tem essa particularidade, né? Eu me dei melhor nessa escala curta de até 3 dias que a empresa conseguiu disponibilizar para mim. Então vejam como as companhias entendem, né, esse lado. E assim, a escala mãe poderia ter ficado por até 5 anos na empresa que eu vou. Né? É muito tempo. Para quem se adapta a essa rotina de ir e voltar, excelente, ótimo, né? Para mim não foi muito bom. Então, essa escala de 2, 3 dias para mim ficou bom, porque o primeiro dia eu tô de boa, feliz, né? Tomando um banho de 2 horas, passeando. No segundo dia já dá uma saudade. No terceiro dia é insuportável. Então já tô voltando para casa, né? Então para mim funciona muito bem. Claro que eventualmente acaba saindo um voo mais longo, mas assim, é muito raro.
Muito raro. Da forma como eu consegui conversar na minha chefia, né, com a chefia que a gente tem hoje, que tem toda essa preocupação com o tripulante, né, a gente conseguiu chegar num denominador comum bem interessante, assim, que ficou bom para mim, ficou bom para a empresa também, o voo sai produtivo para a empresa, mas também eu consigo dar a atenção que o meu filho precisa hoje de mim. Eu já gosto mais do bate-volta, né? Se for o caso, eu falo bate-volta, mas porque eu tenho essa função de todos os dias estar em casa. É mais cansativo, porque você não tem uma noite pra você, né? Você não tem aquele descanso. Tipo, que nem agora, vamos terminar aqui, né? Já vai ser a noite. Karen vai pegar voo, eu vou pra casa, minha filha vai estar ligada no 220 pra brincar. Eu falo, é um round 3 e se der ali uma corridinha no final da noite pra manter o exercício em dia, né? Porque senão também a engrenagem não gira. Mas eu já gosto mais de estar em casa mais tempo. Não sei se porque eu já pernoitei muito também, né? Eu comecei na aviação, assim, trabalhando mesmo em 2012, então vai fazer agora 13 anos. Então, por muito tempo, bem antes de eu ter a Olivia, eu fiquei muito tempo fora. Hoje eu prezo muito esse tempo em casa. Estar em casa, para mim, é muito importante. E um ponto legal da gente trazer também, que eu lembrei agora, que tu mencionou sobre corridinha, né? Uma atividade física. Acho que uma coisa legal da gente trazer é que muitas vezes quando a gente tem um nenê, né, independente de ser a mãe, ser o pai, né, essa criança existe, ela passa a ser totalmente prioridade. Aí depois tu tem que começar a conciliar isso com o trabalho, né? E com o passar do tempo é muito importante colocar também coisas que te fazem bem e que te mantêm em alta performance. Porque quem trabalha na aviação tem que estar sempre em alta performance, tem que estar sempre no seu melhor, né? Tu não pode chegar para assumir um voo acabado. Né? Se tu passou a noite em claro, né, recomendo. Liga na escala e fala, olha, infelizmente eu não tenho condições de fazer esse voo. Para o voo é 100% de segurança, né? 100% de segurança. Então, como que a gente pode fazer para, na nossa rotina, a gente incluir pontos que melhoram a nossa performance? Acho que a atividade física vem muito de encontro a isso, né? Eu sou super suspeita a dizer, né? Eu sempre amei atividade física, passei um tempo sem fazer, né? A gente tem aqueles momentos de preguiça na vida, eu acho que todo mundo pode passar por isso, mas já tem um tempo que eu retornei com o exercício e pra mim o exercício é muito bom, eu gosto de fazer. Eu volto da academia, da corrida, da natação, seja lá o que for, feliz, leve. Parece que é um descanso pra mim. É quase, eu sei que não é a mesma coisa, fisiologicamente não tem nada a ver, mas pra mim é um descanso mental fazer o exercício físico. É um descanso mental. Né? Então, o meu cérebro funciona melhor. Eu faço vários projetos enquanto eu tô nadando, né? Inclusive, o nosso podcast surgiu quando eu tava na academia. Nossa, foi. Porque a gente se manda fotos de academia, né? Sim, tem que fazer, tem que mandar foto. Foto com a criança e foto na academia pra de novo, né? A engrenagem tem que girar. A gente é mamãe, mas tem que tá com a cabeça e com o corpo em dia também. E surgiu com você na academia, né? O podcast. E se a gente fizer um podcast de Dia das Mães para falar das nossas crianças, né? Porque assim, eu acho muito interessante falar de maternidade. Nós conversamos isso naquele dia. Em um outro episódio do podcast, a gente falou da vulnerabilidade, lembra? A vulnerabilidade, ela conecta. E se a gente fala de maternidade, pós-parto, início do trabalho, as mulheres, principalmente, a gente se coloca numa posição vulnerável de desconhecimento, de novo. É tudo muito novo. Então, acho que a grande ideia é a gente falar do quanto dá para fazer as coisas, mesmo dentro dessa vulnerabilidade, deixar com que as pessoas se conectem com isso também, né? Então, retornar ao trabalho, ter uma criança pequena, querer trabalhar, não tem problema nenhum. A gente consegue fazer tudo isso, né? A rede de apoio é realmente um grande negócio, mas muito disso vai da nossa cabeça, né? Saúde mental, o quanto a gente precisa estar com a nossa cabeça em dia para seguir o dia a dia da melhor maneira possível com uma criança dentro de casa, né? E com uma rotina na aviação que a tua escala vai ser totalmente aleatória, né? Então, às vezes tu vai estar em casa de manhã, vai estar de tarde, vai estar de noite. E uma coisa, assim, que eu acho legal de trazer também, que foi uma descoberta quando eu estava na escala mãe, foi que eu saía cedo e voltava tarde. E aí eu falava pro meu marido, nossa, que horror, eu saí de manhã cedo, voltei de noite. Daí ele me olhou e falou assim, Karen, é isso que a maioria das mulheres fazem, que trabalham numa escala normal. E eu fiquei, meu Deus, coitadas. Então quer dizer que a gente, muitas vezes como aviadora ou como aviador, acaba tendo muito mais tempo de qualidade com os nossos filhos do que pessoas que trabalham em horários regulares. Porque assim, quando tu tá em casa, tu tá em casa. Às vezes pode ser uma segunda, pode ser uma quinta, pode ser um sábado, né? Se tu vai ter outros compromissos ali, bom, aí é gerenciamento teu.
mas a empresa tá te dando aquele dia de folga, aquele dia inteiro em casa, né? Então, assim, muitas vezes eu tenho alguns compromissos da escola, dos bastidores, dos nossos projetos, né, que vem por aí, inclusive, né? Mas a gente tá em casa, tá no home office, tá no escritório, tá, o nenê chorou mais forte, tu vai ali ver o que houve, né? Já faz uma pausa, toma um café, brinca com o nenê. Então é diferente, né? E eu acabei descobrindo que estar voando na aviação muitas vezes me proporciona muito mais tempo de qualidade do que uma mãe que trabalha em horário regular. Vou te dizer assim, ó, uma das coisas que eu prezo muito na minha vida, em tudo, é tempo de qualidade. Então, se eu tô fazendo uma coisa, eu quero fazer aquilo o melhor que eu possa, né? Se eu tô com a minha filha, eu tô com a minha filha. Se eu tô com meu marido, eu tô com meu marido. Se eu tô no meu trabalho, eu tô no meu trabalho. Pra fazer as coisas o melhor que a gente pode. Porque pra gente fica mais tranquila também, né? Então, tempo de qualidade pra gente e pra criança que tá ali é, na minha opinião, muito importante. E o meu nenê, ele dorme muito cedo, né? 7h30, ele já tá capotado ou apontando pro berço, se tu ainda não botou ele no berço. Exato. Então, assim, eu chegava às 8 da noite. Então, o meu contato com meu filho era dar mamadeira de madrugada. E eu passei um mês só vendo meu filho de noite dando mamadeira. Nossa. E aí meu marido falou exatamente isso. Karen, tu já parou pra perceber, né, pra pensar que as mães que trabalham em horário regular têm esse tempo com os filhos? Eu falei, meu Deus do céu, que horror. Né? Então, assim, embora a nossa rotina seja maluca, quando tu tá em casa, tu tá em casa. Então, é o teu processo decisório de decidir fechar aquele determinado bloco. Né? Então, eu tenho outras atividades, né? Quando eu tô de folga da companhia, né? O trem de pouso, aqui é a escola, os nossos projetos, o podcast. Então, é um ecossistema, né, de educacional para a aviação que a gente tem aqui de forma online. E hoje eu tô bem à frente disso. A gente tem toda uma equipe aqui de bastidores, a Audrey tá entrando agora com a gente aí, né? Mas isso demanda muito tempo, né? Mas eu faço em casa, né? O meu filho tá ali, então tranquilamente, né? Agora, se você tiver na aviação e você não tiver outros compromissos paralelos, o tempo que tu vai ter em casa, olha, eu tenho certeza que é muito superior ao tempo que uma pessoa tem trabalhando de forma regular. Fácil não é, né? Nada é fácil. Criar uma criança não é fácil, construir uma família, tudo isso tem as dificuldades, mas dá para fazer. Dá pra fazer. O gerenciamento, ele vem para isso, né? É o processo decisório. Eu realmente acredito que tudo na nossa vida é escolha. Então, o que eu escolho? Né? Eu escolho criar minha filha da melhor maneira possível, trabalhando e sendo a melhor profissional que eu quero ser. A escolha vai fazer da gente algo melhor dentro e fora de casa. E nem sempre essa escolha ela é fácil, né? Não é? A gente vai passar a noite sem dormir, às vezes você tá programando dormir um horário que você não vai dormir, aquela criança vai ficar doente num dia. Eu tive, há um tempo atrás, eu tinha um curso marcado, um curso que eu tava louca para fazer lá em Porto Alegre, lá na faculdade que a gente se formou. Na noite anterior de eu ia embarcar à noite. Tive que ir pro hospital com a Olivia, internou. Nossa. Mas assim, aí eu fiquei naquela, falei, não vou. Imagina. Não vou. Era um curso muito bom, mas não era, eu podia não ir, então liguei, falei, olha, não vou estar no curso, nem sei o que eu vou fazer com o valor do curso depois, mas, então assim, são os imprevistos, não é fácil, mas você vai tomar essas decisões. E outra coisa, o teu filho, ele não conhece como que é diferente, como que seria se meu pai estivesse em casa, se minha mãe estivesse em casa todo dia. O teu filho não conhece isso, o teu filho conhece o que tu mostra pra ele. Então, tu, muitas vezes, acaba comparando, né, o teu bastidor com o palco dos outros. Mas, na verdade, a criança não tem esse comparativo. Então, ela vai perceber, ela vai aprender a partir das coisas que tu apresentar para ela. Né? Hoje, na neurociência, não se fala mais em tela branca, né? A criança é uma tela branca que tu vai pintando, né? Como se tu fosse adicionando tudo que a criança vai aprendendo. A gente sabe que a criança já vem com uma carga genética, com muita questão de personalidade, de próprio DNA, né? E claro que o meio, né, o que tu coloca nessa criança, também vai compor essa personalidade dela, né? Então, não dá para falar em percentual, né? Mas a gente sabe que ambas as coisas são importantes. Exato. Então, tudo que tu adicionar a essa criança, as conversas, o mamãe volta, o mamãe vai, né? O aviãozinho, a brincadeira da mamãe tá dentro do cockpit. Então, tudo isso vai formando aquela rotina daquela criança como aquilo sendo o melhor, como aquilo sendo o normal. A gente compara, mas a criança não compara. E eu vou dizer assim, também talvez um pouco da opinião pessoal, e talvez muita gente concorde, a gente cria os filhos pro mundo, né?
Os filhos Não, meu filho vai morar comigo pra sempre, já tô fazendo uma casa lá embaixo. Ah, tá. Vai casar com a Olivia. Ele pode até, mas esse negócio de morar pra sempre, eu acho que rapidinho ele vai te mostrar que não. Mas assim, eu quero, né, e tento preparar minha filha, ainda tem só 3 anos. A gente tá Se a gente já tá fazendo o casamento a gente já deles. tá, você que tá, eu não tô fazendo o casamento dela, não. É preparar ela pro mundo, pra que ela desbrave a vida dela. E pra mim é assim, eu quero que ela seja assim, plausível pro mundo, e a porta da minha casa vai estar o tempo inteiro aberta pra ela voltar. É essa relação que eu quero manter com ela, sabe? E olha que ela é grudada em mim. Sim. Mas eu também sempre fui grudada com a minha mãe. E assim que são fases, né? São fases. Eu converso com várias comissárias, né? E falo disso. Nossa, eu não imagino. Eu brinco, mas eu realmente não imagino, assim, me separando do meu filho pra ele morar fora da minha casa. E aí essas mães que já têm filhos mais velhos, né? Elas me falam, Karen, são fases. Né? Tu não tá preparada pra isso agora, teu filho tem 1 ano e 6 meses, relaxa. Né? Então, assim, com o passar do tempo, tu vai querer que ele saia, que ele explore, que ele seja independente, que ele tenha uma namorada. Nossa, hoje eu não consigo nem cogitar isso. Você tá preparada pra um filho adolescente? Não. Não estamos ainda, né? Mas a gente vai ter que estar. Embora eu tenha um enteado, né? Então, assim, já é um pouco mais fácil o caminho, eu acho. Ele tá com quantos anos? Tá com 16, vou fazer então, 17. Então, assim, vamos lá. 2 filhos, né, Karen? É praticamente 2 filhos ali, né? E são fases completamente, assim, diferentes, né? Isso que ele é muito tranquilo, né? A adolescência dele tá sendo bem tranquila. Claro que tem os seus perrengues ali, né? Mas eu até conversei com a mãe dele e eu falei dessa questão, né? E ela disse assim, nossa, quando chegar nessa idade, tu vai ver como a gente desapega e eles desapegam e faz parte do processo. E bem isso que tu falou, né? A porta da minha casa, ela vai estar sempre aberta, né? Pra ele ir e vir. Exatamente. Né? Por escolha própria. Mas os filhos são pro mundo, os filhos crescem, né? E a gente... Se a gente é tão independente, como que a gente vai querer que os nossos filhos sejam dependentes? Exato. E pra mim, sempre foi assim. Eu sempre fui muito independente, assim. Eu saí de casa com 19 anos, fui estudar, saí pra ir estudar, mas eu sempre soube que a porta da minha casa estava aberta. Isso me dava muita segurança. Eu sabia que eu tinha ali pra voltar pra casa. Então, assim, eu sei o quanto isso é positivo na vida dos nossos filhos. Então, assim, a porta da minha casa é dela, ela vai poder vir sempre que ela quiser. É só ela falar, mãe, cheguei, ela vai... Eu vou abrir pra ela, ela vai entrar. Mas pra mim, a criação dela é que ela seja, assim, que ela alcance o mundo, né? Eu acho que a gente quer o melhor pros nossos filhos. Mas a gente ainda tá com criança de 1 ano e meio, 3. 1 ano e meio, deixa ele na minha casa, né? Por favor. Mas outro, bem Karen. Grudadinho. Não sei não, hein, Audrey. Acho que eu vou ficar nesse. Vamos ver. Vamos ver daqui a uns 3 anos. Não que eu não esteja guardando todas as roupinhas dele, né? Me falou isso. Não, eu não quero. A Karen hoje, ela falou assim pra mim. Não, eu não quero mais, mas eu tô guardando todas as roupinhas do Ragnar. Eu falei... Temos vá que a gente mude de ideia, né? Mas e aí, Audrey, o que tu deixaria de recado, de conselho, né, pros pais e mães que trabalham na aviação? Olha, difícil dar conselho, né? Eu não vou nem chamar isso de conselho, porque conselho não se dá, mas assim... Nós sempre vamos saber o que é melhor para os nossos filhos. Perfeição não existe e vamos normalizar o caos, né? Eu falo isso muito para Karen. Eu acho que vamos normalizar o caos bom, tá? Não aquele caos de desestruturar pessoas. Vamos normalizar o caos e fortalecer todo mundo emocionalmente. Acredito que amor nunca vai ser demais. Então, abracem suas crianças, sabe? Vamos abraçar essas crianças aí para que eles cresçam se sentindo amadas e sabendo que eles sempre vão ter para onde voltar. E você, Karen? Acho que experiências diferentes e tão ricas, né? O que você deixaria? Eu acho que é aquele ponto da gestão do tempo e tempo de qualidade. Então, coloca o teu filho na agenda, sabe? Fecha um bloco de tempo ali onde tu vai estar 100% com ele. Desliga a porcaria do celular. Né, bota no modo avião, ninguém vai morrer se tu não responder uma mensagem nos próximos 5 minutos, e é bom eu falar isso em voz alta pra eu realmente acreditar nisso. É verdade. Né? Mas eu realmente tenho me esforçado nisso, porque eu vejo como isso faz diferença estar ali presente com ele naquele momento. É 1 hora que você tem, então fica 1 hora integralmente com ele. É 2 horas, não importa o tempo, mas que esse tempo seja de qualidade. E assim, gestão do tempo. Tal dia eu vou estar voando, né? Depois que eu chegar de voo, eu sempre deixo uma brecha também quando eu chego de voo, eu não emendo um compromisso direto. Então eu fico 2, 3 dias em casa para depois colocar um compromisso. Então, assim, a gestão do tempo, vai sentindo o que faz mais sentido para você, se é a escala mãe, se é a escala curta, se é a escala longa. Não existe certo ou errado, existe o que funciona para cada família. Sem dúvida nenhuma. E esse foi mais um episódio do podcast Atitude Positiva, especial de Dia das Mães.
O podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos e haja complexidade quando a gente fala em aviação e criação de filhos. Muito obrigada e um feliz Dia das Mães.